eu cansei de machucar pessoas. No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês e mostrar pra vocês o meu pior lado. Sabe aquele lado que você não gosta de falar pras pessoas, que quase ninguém conhece? Bom, como vocês sabem, aqui eu vou ser bastante vulnerável. E eu vou falar da minha pior fase como ser humano. Voltando lá para os meus 20 anos, foi quando eu venci de fato a timidez da minha vida. Foi quando eu venci aquele medo, sabe? Aquele medo que você tem de conversar com pessoas, de falar com pessoas, de se colocar em evidência. Eu tinha muito medo, como vocês já sabem, e a timidez tomou conta da minha adolescência. Até os meus 21, 22 anos, a timidez reinou na minha vida. E depois desse tempo, eu descobri que, na verdade, eu era muito comunicativo. E não era tímido. Na verdade, aquela timidez era um medo que eu tinha de rejeição, né? Que eu não queria ser rejeitado e eu venci isso. E aí vai ser um assunto para um outro vídeo, mas quando eu venci, uma chave virou na minha mente, né, na minha cabeça, e eu vi que eu tinha uma habilidade comunicativa e eu conseguia conquistar as pessoas, né? Eu tinha um certo carisma e eu conseguia, sim, pela conversa, né, na forma de me aproximar, de falar. E aí que eu entendi que eu podia, sim, conquistar uma menina. E aí muita coisa mudou, né, de fato, na minha vida. Mas eu comecei a fazer coisas que hoje eu me arrependo profundamente, tá? O que aconteceu? Eu descobri essa habilidade comunicativa e eu descobri que poderia conquistar meninas. E sabe aquela fase que a gente tem na adolescência? Eu não tive essa fase na adolescência. Eu vim ter essa fase depois dos meus 21, 22 anos. E aí, nesse momento, eu comecei a precisar disso. Sabe quando você precisa de uma validação? E era tudo que eu tava procurando. Toda aquela validação que eu não tive na adolescência, de ter meninas atrás de mim, de ter pessoas interessadas em mim, juntou tudo aquilo e veio com força nessa fase da minha vida. Então, juntou isso aquele medo que eu tinha de casamento, né, que eu tenho, e naquela fase era muito maior, e aquele medo era uma aversão de fato a casamento, e eu comecei a não querer nada sério. Então toda menina que se interessava por mim, que eu via que aquela menina seria uma boa namorada, ela tinha planos para futuro, ela realmente queria algo sério, de verdade, eu afastava. Mas em contrapartida, eu buscava outras opções, vamos dizer assim, para conseguir essa validação. Então eu conversava com muita gente mesmo. E assim, eu realmente iludia muitas pessoas. Eu falava, assim, as mesmas coisas que eu falava pra uma, eu falava pra outra. E, sabe, eu elevava a autoestima daquela pessoa, falava coisas incríveis. Sabe, lá no fundo eu queria falar aquilo de verdade. Mas a forma como eu fazia era pra garantir um bem próprio. Era pra que aquela pessoa, ela gostasse de mim. Ela precisava se interessar por mim. Por quê? Exatamente para ter o ego massageado. Para ter aquele... Sabe, eu precisava sentir aquilo. Eu precisava que as pessoas sentissem aquilo por mim. Porque era um egoísmo. Eu posso falar isso. Eu era egoísta e queria sentir aquilo. Queria me sentir bem. Tanto que quando eu não era correspondido, eu ficava mal. Eu ficava bem mal. Ficava triste, chateado. Por quê? A minha identidade estava exatamente naquilo. Estava em conversar com pessoas, fazer com que aquelas pessoas, né, aquelas meninas, elas se interessassem por mim. E aquilo alimentava o meu ego. E que fase complicada foi? Porque até então eu não tinha a menor responsabilidade afetiva. A menor. Isso eu falo, me arrependo bastante de ter passado por essa fase, de ter feito essas coisas. Mas eu não tinha. Então, eu conquistava uma aqui, ao mesmo tempo estava conversando com outra aqui, também estava conversando com outra aqui, e assim, não importa se a menina criasse sentimentos, porque o que eu queria? Eu queria aquele momento.
Eu queria ficar com ela naquele momento. Depois, ficasse uma, duas, três, ok, mas depois eu já partia pra outra. E zero responsabilidade afetiva, emocional, zero. Assim, eu não tava, de verdade, eu não tava nem aí. Por isso que eu falo, é uma fase que foi realmente a pior fase como ser humano da minha vida. Exatamente por essa falta de responsabilidade emocional que eu não tinha, a menor. E nesse tempo, eu conversava com várias meninas. E eu escutava histórias de pessoas que... Sabe quando você termina o relacionamento e você tá mal, você tá machucado, você fica ruim, né? Que fala, você fica na fossa mesmo. Eu não conseguia compreender, porque na minha mente não tinha como você ficar mal por conta de uma pessoa. Mas por quê? Porque eu não vou dizer blindava, mas eu não existia sentimentos. Eu não conseguia criar sentimento por ninguém, por absolutamente ninguém. Então eu ficava com uma, nesse mesmo tempo que eu tava ficando com uma, eu ficava com outra, e tava com essa outra pessoa e, né, já tava conversando com outra, meu WhatsApp, Instagram não parava de pessoas, sempre mandando mensagem, eu tava sempre tentando, né, encontrar novas pessoas. Então era um fundo de poço, na verdade era um buraco que não tinha fim, porque eu nunca me sentia satisfeito. Eu sempre precisava estar buscando mais, conversando com mais meninas, falando com mais meninas, reagindo mais meninas, recebendo mensagens de mais meninas. Então eu nunca me sentia satisfeito, de fato. E nesse tempo o que aconteceu? Eu machuquei muitas pessoas. Eu falo com certo arrependimento, porque é uma fase em que eu não estava nem aí. E como é ruim você ser machucado. Como é horrível você estar sofrendo por alguém. E eu fico hoje, eu paro, que eu tenho esse entendimento, eu volto atrás e falo, quantas pessoas não devem ter sido machucadas pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, por aquilo que eu fiz. Quantas pessoas não devem ter chorado, quantas pessoas não devem ter ficado acordadas à noite, quantas crises de ansiedade eu não gerei em outras pessoas, simplesmente por um egoísmo, por algo que eu queria curtir um momento e não tava nem aí, sabe? E hoje eu falo pra você, talvez você esteja assistindo e você tem feito a mesma coisa, ou ainda não tem consciência do tamanho do problema que é você criar um sentimento em alguém, sendo que você não tem a menor responsabilidade com esse sentimento. Cara, isso é muito ruim. E eu vou contar pra vocês como eu me machuquei pela primeira vez e como eu tive esse entendimento, tá? Porque foi exatamente com uma menina que eu comecei a ficar. Não tava nem aí mesmo pra ela. Não tava, eu só queria realmente momento, só queria estar com ela ali, ficava e tá tudo bem. E a gente ficou um bom tempo, foi um longo período, foi 1 ano e meio, 2 anos que a gente ficava. E eu não queria namorar, deixava isso, né? Eu falava pra ela, eu não quero namorar, tenho medo de casamento, mas também eu não largava. Por quê? Estar com ela era bom pra mim, pro meu ego, eu me sentia bem e tudo, mas ela sofreu muito. Ela sofreu quantas crises de ansiedade ela já não teve. Porque eu tava ali com ela, mas tinha sexta-feira que eu queria sair. E aí? Mas ela tava lá. Ela ficava mal, ela sofria. E nesse tempo, nesse período, eu comecei a me apegar. Mesmo não querendo, mas ó, uma coisa eu vou dizer pra vocês. É impossível você ficar um tempo com uma pessoa, por mais que você coloque na sua mente, não quero, não vou me apegar, não vou namorar, só quero, né, curtir, não importa. Sentimento é algo que você não consegue controlar. Anote isso. Sentimento é algo que você não consegue controlar. Então, por mais que você ache que, não, eu não quero, só tô ficando, é só momento, tal. Se você fica por um longo período com uma pessoa, é impossível você não sentir nada. Você não controla o seu sentimento, tá? Não controla, não adianta. E então, né, esse tempo que eu fiquei com ela, ela conheceu uma outra pessoa. E no que ela conheceu outra pessoa, ela fez a mesma coisa que eu fiz com ela. Ela tava com essa outra pessoa e tava me segurando. Então, não, assim,
Eu não tô querendo me colocar como vítima, porque eu tenho a plena certeza de que eu era o completamente errado dessa história. Porque eu fiz muito mal pra ela, tá? Não tô me colocando como vítima aqui de forma alguma. Tô contando como aconteceu a história. E então, eu vi que eu perdi ela. E foi algo assim, não vou dizer do nada, mas foi algo que eu não tava esperando. Eu perdi ela e ela simplesmente, assim, ela me tratou super mal da forma como ela fez e tudo. E eu precisava daquilo. Eu precisava daquele choque de realidade. Eu precisava saber como que é sofrer por alguém para que eu tivesse um entendimento do que eu estava fazendo com outras pessoas. Porque até então eu não tinha. Eu não tinha esse entendimento. E quando eu vi que era muito tarde e realmente eu tinha sentimento por ela, e eu tava me enganando dizendo que eu não tinha, eu me enganava o tempo todo, não, eu não tenho, eu só quero ficar e tal, tal, tal. Aí foi assim uma queda. Eu caí e foi um dos piores momentos da minha vida em relação a sentimento. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal, eu fiquei realmente destruído. Porque eu estava me auto-sabotando, eu estava me enganando, dizendo que eu não tinha sentimento, não tem isso, não tem isso, tal, ficando com ela. E eu ia muito na casa dela. Eu era muito amigo da mãe dela, a gente todo final de semana praticamente a gente saía. Então assim, aniversário eu dava presente pra ela, ela me dava presente, mas eu estava me dizendo que não tinha nada, que eu era só alguém que eu ficava. Porém o sentimento já tinha sido construído. O sentimento já existia e eu tentava enganar esse sentimento. Mas era tarde demais. E aí eu tive dos piores momentos da minha vida. Eu fiquei literalmente destruído. Porque quando ela encontrou essa outra pessoa, simplesmente, né, e ela fez, claro, em um período muito mais curto do que o tempo que eu fiz com ela, né, as coisas que eu fiz com ela, de estar com outras pessoas, ela já tinha me superado. Então ela já partiu pra esse cara, conheceu e começou a namorar. Foi tudo muito rápido. E eu me vi ali num choque de realidade. E como eu precisava desse choque de realidade. Se eu não tivesse tido esse choque de realidade, esse primeiro choque de realidade, eu não sei como eu estaria hoje, ou o que mais eu teria feito, ou quantas outras inúmeras pessoas eu teria feito sofrer. Então foi um mal, assim, um mal que eu falo que veio para o bem. Porque eu precisava disso, eu precisava ter esse entendimento. Então eu falo pra você que está aí brincando com o sentimento. Não dá pra brincar com sentimento. Sentimento é algo que eu não sei explicar exatamente, mas você não consegue controlar, você não dá ordem, né? Ah, sai daqui, move pra cá, você não dá, liga, desliga, não tem um interruptor que você vai ligar ou desligar o sentimento. Um sentimento ele nasce, esse sentimento ele é alimentado e esse sentimento ele cria raízes. Quando o sentimento cria raízes, para você arrancar é muito difícil. E a única coisa que vai fazer realmente aquilo sarar e vai fazer você vencer aquele sentimento é o tempo. Algumas pessoas tentam burlar, né, de alguma forma, tentam acelerar esse processo, mas não adianta. Você pode beber o que for, você pode conhecer quantas pessoas você quiser conhecer, ficar e fazer de tudo, mas somente o tempo vai realmente de fato curar aquela ferida. Então assim, não brinquem com sentimento. Se eu fosse resumir exatamente o motivo desse vídeo e a grande mensagem desse vídeo é: não brinque com o sentimento de uma outra pessoa. Que você não sabe a dor que você pode estar causando na vida de alguém. A dor, o tamanho do ferimento. E você também não sabe se aquela pessoa algum dia vai superar ou se aquela pessoa vai passar anos sangrando com aquela ferida aberta que foi causada por você. Porque você queria um momento de satisfação, um momento de prazer, você queria massagear o seu ego, você queria, como eu posso explicar, alguém pra estar ali naquele momento pra realmente uma validação. Você precisava de uma validação. E por isso, por puro egoísmo, você acaba machucando alguém. E como é ruim. Como é horrível você sofrer por uma pessoa. É muito ruim. É muito, muito ruim mesmo. Então, tenha muito cuidado.
da forma que você conversa, da forma que você trata, da forma que você, da intenção. Fala, tenha cuidado com a intenção do seu coração, porque você pode estar com a intenção de querer algo de momento, mas aquela pessoa está recebendo como algo que vai durar por muito tempo. E aí você simplesmente sai da vida dessa pessoa e deixa ali uma ferida que pode durar meses, pode durar dias, mas também pode durar muitos anos. E aquela ferida, você pode estar anulando realmente daquela pessoa conhecer um grande amor. Você pode estar causando um medo ali, um trauma, que o grande amor da vida dela ela vai deixar passar, porque ela vai se fechar. Então, muito cuidado. Eu não tive esse cuidado. Queria eu que alguém falasse pra mim ter cuidado com o sentimento das outras pessoas, porque um dia isso poderia acontecer comigo. E eu tive que aprender da pior maneira possível. Eu tive que estar na minha pior dor, eu tive que sentir a pior dor para aprender que realmente a gente não pode brincar com o sentimento de pessoas. Então, deixo esse aprendizado para vocês aqui nesse vídeo. Abraço e até o próximo.